Bom Sim, dia. sim, senhora, como está? Está tudo ótimo, graças a Deus. E vocês? Aqui também está tudo bem. Foi difícil, mas pelo menos que desta vez é de vez, não é? É verdade. É um prazer estar convosco aqui na Rádio Mais. O prazer é todo nosso, não é? Aceitar então este convite para podermos conversar um bocadinho. Pastora Ruth é uma de que tem feito um trabalho pelas redes sociais das suas palestras e também do livro e outros elementos que vai levando, os direitos que vai fazendo, pelo menos. Pastora já está no Brasil há um bom tempo, certo? Estou no Brasil há um bom tempo. Vim para cá porque eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer bacharel em teologia. Na época ainda em 2009. Bom, todas as vezes que eu ouço que estou aqui desde 2009, eu percebo que está na hora de voltar para casa, mas isso vai acontecer em breve. Uhum. E tem sido um prazer muito grande trabalhar por aqui enquanto estrangeira, mas ao mesmo tempo também me sentindo muito em casa, porque o povo brasileiro é muito acolhedor, é muito simples. Tenho sido muito bem acolhida, não só a mim, mas também a toda a minha família, e ao mesmo tempo tem sido muito bom fazer essa ponte entre Angola-Brasil, Brasil-Angola, ampliando dessa forma todo esse contexto de ação. Pastora, deixou Angola para a busca do conhecimento, não é? E acabou ficando por aí até agora. Mas como é que descobriu este mundo, pelo menos ligado à palavra do Senhor? Na verdade, deixa primeiro eu perguntar uma coisa, Zacarias. Vocês conseguem me ouvir bem? Muito bem, perfeitamente. Ok, que ótimo. Na verdade, eu nasci num lar cristão. Sou filha de pastores e, bom, eu queria um outro caminho. Na verdade, nunca quis ser pastora enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adolescente. Eu queria fazer medicina, ter muito dinheiro, abrir um orfanato e cuidar de todas as crianças que eu via na rua, no percurso de todas as vezes que eu saía de casa para a escola, de casa para a igreja, porque até então eu achava que Deus havia abandonado os angolanos, principalmente porque eu vi um pouco da guerra, né? Quando terminou a guerra em 2012, eu já não era tão criança, eu sabia das coisas, eu percebia das coisas, então isso gerou uma certa revolta no meu coração, o que me deixou longe de Deus até os 15 anos. Foi então quando eu passei pelo meu processo de conversão, me converti. Aos 16 comecei a fazer missões separada mesmo pelo meu pai, que na época era pastor e um dos maiores plantadores de igrejas em Angola, como eu sempre digo. E a partir daí, dos 16 anos, então comecei o meu percurso, né, de caminhar com Deus e fazer a sua obra. E aí fui 10 anos missionárias e há 4 anos fui consagrada oficialmente ao ministério pastoral. Então esse é resumidamente o meu percurso na caminhada com o Senhor. Pastora, quando deixou Angola em direção para o Brasil, onde agora continua a residir, o que é que Sim. foi mais difícil para si? Bom, eu tinha acabado de fazer 18 anos quando eu cheguei cá e, como toda estrangeira, não é fácil, não importa aí porque quando digo que não é fácil, não se fala de dinheiro, não é só dinheiro. Quando tu vais para um outro país, independentemente se tens dinheiro ou não, independentemente se tens todo o apoio, eu digo moral, familiar ou não, querendo ou não, você enfrenta sérias dificuldades. Me refiro à questão de diferenças culturais, né, da diferença cultural. Eu tive que lidar com alguns choques culturais. Me refiro à questão da saudade. Você acaba lidando diretamente com a solidão, né? Uma solidão inevitável. Você acaba lidando com aspectos de readaptação enquanto ser humano, porque você está fora de casa. Imagine, Zacarias, se quando nós estamos fora de casa, né? Quando você vai para casa de um teu amigo, tu já te sentes um pouco acanhado, já Uhum. ficas um pouquinho com vergonha, tu já ficas um pouquinho desconfortável. Então imagine fora do outro país, né? Fora do teu país. Então acabei lidando com essas questões, né? Com essa realidade. Não foi nada fácil, né? Mas o melhor de tudo, que foi o sustento e que me manteve em pé, foi a fé em Deus. O meu relacionamento com Deus, a minha vida de oração, a palavra de Deus, porque todas as vezes que a solidão chegava, eu me apegava às promessas de Deus. Eu me lembrava que eu estava no Brasil não é por minha própria vontade. É claro, eu havia vindo, né? Eu tinha vindo pela minha vontade, pelo meu passaporte, pelas oportunidades que Deus havia me dado, mas eu sabia que havia uma promessa sobre a minha vida. Eu sabia que eu estava a me mover sobre uma revelação
revelação. Eu sabia que eu não estava sozinha, que Deus me protegia, que Deus me cuidava. Então, todos os detalhes, os choques culturais, a solidão, todos os problemas financeiros, talvez o abandono mesmo até do pessoal, porque eu vim por uma bolsa de estudo, cedida por uma organização não governamental, uma organização sem fins lucrativos. E essa organização começou a passar por problemas em Angola. Então eles haviam prometido me sustentar financeiramente e eles me abandonaram. Então eu tive que enfrentar sérias dificuldades quanto a isso. E eu me lembro de uma vez, aproveitando para contar um testemunho, eu precisava trançar o cabelo e eu não sabia quem poderia me trançar. Eu estava a fazer as novas amizades, eu não sabia exatamente com quem falar, e isso é a vida do estrangeiro. E eu precisava trançar o cabelo e eu lembro que eu pedi para uma senhora brasileira para limpar a casa dela, e ela deixou, porque muitas pessoas acabam indo para fora do país e acabam por fazer, mesmo sendo cristãs, acabam por fazer coisas erradas. Pensam assim, eu estou fora de casa, ninguém me conhece, eu posso me aventurar aqui. Muitas acabam por descobrir coisas que antes não faziam, muitas acabam por se prostituir, outros acabam por vender drogas e entrar em negócios ilícitos, enfim, etc. E eu não quis cair nessa tentação de fazer coisas erradas, até porque, mais uma vez, eu sabia que eu havia vindo por causa de uma missão, e se eu quisesse realmente permanecer no caminho do Senhor e ser abençoada, ter êxito na minha caminhada, eu tinha que permanecer fiel àquele que me trouxe, ao meu Deus, independentemente se as pessoas estavam a me ver ou não, independentemente se a minha família estava ou não, se os meus pais que eram pastores estavam ou não para me supervisionar ou não. Havia um Deus que estava aqui, havia um Deus que me olhava, que me via. E então eu pedi para limpar a casa dessa senhora e ela aceitou. Eu lembro que a casa era muito grande, Estás aí, Estão aí. Estou ouvindo, sim, senhora. Me deu feedback. E a casa era muito grande, mas eu limpei toda a casa. Eu só lembro que eu fiquei inteiro a limpar aquela casa. Eu fiquei muito cansada, mas à noite, quando eu terminei a tardinha, eu sentei à frente do espelho. A senhora tinha um salão na parte de baixo da casa dela. Então ela organizou meu cabelo, arranjou meu cabelo e tal. Eu fiquei tão cansada que cheguei na faculdade a me estilar, mas eu estava tão cansada que eu dormi na sala, de tão cansada que eu fiquei. Todo o estilo acabou ficando na carteira, porque eu dormi mesmo, dormi na sala. Mas eu voltei em casa, sacudi, quando eu acordei, Claro, eu sacudi os cabelos e tal, eu estava com o cabelo organizado. Eu olhei para o espelho naquele dia, eu disse, não importa se vai ser difícil o processo, eu sou capaz, porque Deus é comigo, E aquilo foi uma experiência muito forte para mim. E desde aí, então, independentemente de cada dificuldade que surgiu, eu consegui dar a volta por cima, porque Deus estava comigo e Ele era a minha força em todo momento. Pastora, é tida, pelo menos pelas redes sociais, como uma das pastoras muito jovem e com muitos seguidores, e também por falar de assuntos muito direto ligados aos problemas sociais. Como é que consegue lidar com esse assunto, tirando o seu lado religioso e também falando abertamente dos problemas com que se debate a sociedade? Como é que depois você consegue lidar e como é que vamos distinguir de uma pastora e de alguém que é uma pessoa normal, um ser humano, mas que está também preocupado com a sociedade? Primeiro, eu tenho Jesus como meu exemplo. Jesus é o meu maior modelo, Se tem uma pessoa que eu sigo também, eu sigo os passos, e eu sempre digo para os meus seguidores, não me sigam a mim, sigam o Cristo que eu sigo, porque Ele é infalível. Eu sou imperfeita, como tu mesmo colocaste, sou ser humano, eu sou imperfeita, eu sou falha. E o problema de ter seguidores é esse, As pessoas te olham e algumas querem te idolatrar, outras querem te deusar, outras querem te colocar numa posição muito perigosa, colocando muita expectativa sobre ti. E eu sempre desvio essa expectativa, me esforço para fazer isso, porque não quero que as pessoas coloquem a expectativa em mim. Eu quero que as pessoas coloquem a expectativa sobre o Cristo que eu sigo, porque esse é infalível, porque esse não falha, porque esse é filho de um Deus perfeito e porque esse não decepciona. A Ruth Catala decepciona, Pode decepcionar a qualquer momento porque é imperfeita, é pecadora, é falha e é um ser humano como qualquer um. Então, isso é normal. Então, eu digo para esses seguidores que possam ter a Cristo como exemplo, porque é esse que eu tenho. Então, o segredo está nisso, seguir a Cristo e verificar como Ele andou. Porque, veja bem, se nós seguimos os passos de Cristo, se nós seguimos o modelo, se Cristo é o nosso modelo, porque o que é o modelo? O modelo é um guia. O que são os referenciais? São aqueles que nos inspiram, aqueles que consultamos. Então, o modelo primeiro nos instrui, nos inspira e nós seguimos os passos. E os referenciais nós consultamos. E eu sempre digo,
imitem a Cristo, que vocês não vão se decepcionar. Então, quando eu vejo a vida de Cristo, Zacarias, Jesus, ele foi completo. Jesus, ele é completo. Jesus, ele é suficiente. Jesus, ele não faz a obra pela metade. Ele não faz só uma parte. Jesus, ele trouxe os valores do reino, e você vê na vida dele, quando nós lemos os evangelhos, não só os sinóticos, mas a Bíblia em si, a Bíblia completa. E quando eu falo dos evangelhos, cito eles porque eles falam um pouquinho mais, trazem mais claramente a biografia de Jesus, e não só os evangelhos, mas também as cartas que o apóstolo Paulo escreve e outros autores, mas eles mostram Jesus, por exemplo, pregando nos vilarejos, nas aldeias, né, saciando a fome espiritual do povo, mas também mostra Jesus alimentando o povo, multiplicando o pão, mostra Jesus trazendo o evangelho do reino todo para o homem todo, né? E mostra Jesus falando com mulheres nos vilarejos, nas ruas, nas aldeias, mas ao mesmo tempo mostra um Jesus que vai no sinédrio. O que seria hoje, contextualizando, um sinédrio? O sinédrio seria como se fosse um parlamento. Então você vê o Filho de Deus se envolvendo em política, porque quando ele está a ter aquela conversa com os discípulos, ele diz assim, quando lhe perguntam, na verdade queriam fazer uma armadilha para ele, né? Para não usar aqui o pleonasmo. Queriam fazer uma armadilha para ele, dizendo assim, lhe perguntaram, Jesus, né, o que achas? É lícito pagar imposto? Ele pede que lhe deem uma moeda. Ele pega a moeda, e na moeda tinha a imagem de César. Ele diz assim, olha, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele ensina isso, ele entra no sinédrio, ele chama de raça de víboras, ele fala, ele dá uma lição de moral, ele se mete, ele traz os valores do reino. Por que ele traz os valores do reino? Nas aldeias ele traz os valores, eles conversam sobre os valores do reino no sinédrio, que seria um parlamento hoje. Ele se coloca porque ele traz uma mensagem, né? Nós fomos criados enquanto filhos de Deus para ser livres, e não só livres na igreja, não, livres na sociedade, livre em todos os lugares, livre em todos os âmbitos, livre em todos os contextos. E a minha ministração, a minha pregação, a minha mensagem, a verdade que eu carrego, ela tem que me levar a isso, a levar o evangelho que traga liberdade para as pessoas, não só dentro da igreja, não, até porque Cristo, ele diz, eu vim para libertar os cativos, né? Eu vim para libertar os cativos, e os cativos, eles estão em todos os lugares. Então eu preciso me envolver nisso, não só na igreja. Eu não sou pregadora da igreja, não. Eu sou pregadora do povo de Deus. E o povo de Deus está na igreja e fora da igreja. O povo de Deus está na sociedade. O povo de Deus está a enfrentar dificuldades como corrupção, como mentiras, de sede como doenças. Então eu trago uma mensagem de esperança, eu trago uma mensagem de fé, eu trago uma mensagem de cura. Então eu preciso ir onde estão os doentes, né? Porque é para eles que Jesus veio, e eu carrego esse Jesus no meu peito. Então eu tenho que levar onde essas pessoas estão. Então acredito que esse processo que tem me levado, né, a interferir a liberdade que eu tenho em Cristo e o modelo que eu sigo, que é Ele, e a mensagem que eu carrego, né, que tem a ver com os meus alvos, né, especificamente onde eles estão. Não importa onde eu vou até eles, e é por isso que eu faço o que eu faço. Pastora, esteve recentemente em Angola, não é? E também trouxe as suas obras, mas eu gostava de saber, nas redes sociais partilha muito sobre a sua vida e a sua família, e tem sido exemplo, não é, a seguir de muitos jovens que vão, pelo menos, entrando também nesse mundo de casados. E eu gostava de ouvir de si um conselho para essa juventude, sobretudo os jovens, não é? Aqui, pelo menos por Angola, tem sido comum, aliás, em Angola, eu sei que conhece a realidade, muitos jovens casados, depois de uma semana, 3 meses, o casamento termina ou alguma coisa correu mal. Como jovem e daquilo que tem sido o seu dia pelas redes sociais, também pela vida aí no Brasil, que conselho gostava de deixar para essa nossa juventude? Respeitem Deus, respeitem o casamento. O casamento é um desafio muito grande. Eu sempre digo que o casamento é um processo de conversão. Se você ainda não se converteu antes de casar, casa só, já vai se converter mesmo bem, vai cuidar bem. Porque o casamento não é fácil, é um desafio muito grande. Mas ao mesmo tempo é uma aventura muito gostosa, vale a pena. Essa nossa sociedade, essa nossa geração que casa hoje, amanhã quer separar, na verdade, primeiro não tem projeto de vida. Você precisa ter projeto de vida. Projetem-se, jovens.
jovens, tenha um projeto de vida, pense ainda assim, eu namoro com essa moça por quê? Eu namoro com esse moço por quê? O que é que me move a estar com ele? Né? Isso vai te ajudar a se lembrar naquele dia que vocês tiverem uma discussão, tiverem um problema, naquele dia que houver uma traição, que houver uma falta nisso ou naquilo, uma decepção, e você pensar, vou me primeiro a pensar, por que que tu casaste com essa pessoa, né? Com esse rapaz, com essa moça? Esse projeto de vida vai te ajudar, mas primeiro tem que ter Deus. Eu sempre digo, sempre vou parar em Deus, porque a vida sem Deus não é nada, né? Sem Deus não há vida. Né? Muitos casais, eles se juntam sem colocar Deus no centro do casamento deles. E aí quando discutem, o que que sobra? Aí quando tem um problema, o que que sobra? Aí quando tem uma falta, o que que sobra? Quando tem uma traição, o que que sobra? Não sobra nada. Mas quando Deus é o terceiro, o que que a palavra de Deus diz? A corda de três dobras jamais se rompe. Jamais se rompe. Então, o casamento é até a morte. O casamento é até a morte. Até que a morte separe, não se pode fazer o contrário. Essa nossa geração agora aqui separa e grava vídeo e fala, ainda gosto dela, mas não podemos mais continuar. Ainda gosto dela, mas o amor acabou. Que amor aqui acaba? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Se acabou é porque não era amor, porque o amor tudo sofre, tudo crê, o amor vai até a morte. Então, façam um projeto de vida, respeitem Deus, coloquem Deus antes de casar, né? Não se entreguem, não se vendam, não case à toa, não case por dinheiro, não case porque as tuas amigas casaram, porque os teus amigos casaram, não case porque está com medo de ficar sozinha, não case por causa da solidão. Apegue-se a Deus, Ele vai te surpreender, Ele vai te sustentar, Ele vai cuidar do teu casamento. E aí, lute pela tua felicidade. Nós só temos uma vida. Nós só temos uma vida. Então, nós devemos vivê-la, né? Vivê-la com muita sabedoria. E é isso que eu tenho me esforçado para viver no meu casamento, tenho me esforçado para ser boa para o meu marido, boa esposa, boa amante, boa mulher, boa mãe, boa cozinheira, boa... boa. Eu tenho me esforçado, mais uma vez digo, não sou perfeita, a Ruth Catala não é perfeita. Sou mesmo uma das piores pecadoras, mas eu sou uma daquelas piores pecadoras que insiste em estar na presença do Senhor e dizer, me melhora, me ajuda. Exato. Né? Então, isso tem me ajudado, e meu esposo também tem se esforçado, nós temos nos esforçado enquanto família e nos esforçado para ser uma família modelo, porque as pessoas te dão muito descrédito à família, sabe? As pessoas não respeitam muito a família. As pessoas, na verdade, hoje nem sabem exatamente o que é uma família. Tem muitas coisas, numa geração do poliamor. Uhum. Uma geração do poliamor, Zacarias, é uma geração em que as pessoas podem ficar com múltiplos parceiros, principalmente em Angola, onde, por exemplo, a questão da poligamia também está a começar a entrar, a entrar na questão cultural. As pessoas estão querendo naturalizar a poligamia como se fosse algo normal. Então, hoje a família tem sofrido alguns golpes, mas ainda assim, Deus juntou homem e mulher para terem filhos, para multiplicarem, para revelar os valores de Deus. Exato. E para viverem a plenitude que só o Senhor oferece. Pastora, muito obrigado por esta curta conversa, mas eu vou contar tela nos próximos dias para falarmos de outro assunto, que sei também que é detentora de muitos conhecimentos e vai partilhando muitos temas tanto na sua página do YouTube e na sua página pessoal, sobre vários assuntos que preocupam a sociedade. Amém. Eu é que agradeço pelo convite, é sempre um prazer. Um salve para Benguela e para minha nação amada sempre. Estaremos juntos em breve mais uma vez e convido as pessoas a consumirem um conteúdo no YouTube, né? É só colocar Pastora Ruth Catala no YouTube, no Facebook ou no Instagram e as pessoas poderão ter acesso. Um grande abraço a todos. Deus abençoe mais uma vez. Obrigada. Amém. Um abraço, pastora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi a conversa com a pastora Ruth Catala.